Cara, eu já vi um jogador não vir jogar no Corinthians por vários motivos, tá? Vários jogadores que não vieram por vários motivos. Mas esse daqui, em específico, Gignac, um craque de bola, um atacante assim fenomenal que joga no Tigres lá do México há muito tempo e que ajudou a eliminar o Palmeiras do Mundial, criou uma identificação com a torcida do Corinthians depois do Mundial. E bora ver aqui o porquê que ele não veio pro Corinthians, apesar da sua vontade de vir, que ficou muito claro isso. Se liga, Rafael Carioca, ídolo do Tigres do México, conta que o Corinthians contatou o atacante Gignac após o Mundial de Clubes 2020. Mas preste atenção, que não foi só isso que ele falou, vamos ver. Proposta, cara. Toda hora chegava proposta pra ele, toda temporada. Só que como ele ganhava muito, virou o maior jogador da história do clube, eu dava razão a ele. Falei, cara, você tá certo. Pô, vai inventar? Uma época, depois do Mundial, se eu não me engano, os caras do Corinthians entraram em contato com ele. É mesmo, é? Entraram, ele veio me perguntar. Ele falou, pô, Rafa, mas tem dinheiro lá? Eu falei, irmão, que você... Não, aí não confunda as coisas. Quer vir jogar aqui, não pergunta se tem dinheiro, não. Quer vir, vem, pô. Ganha aqui, esquece. Que você ganha aqui, esquece. Quem vai te pagar isso aí é Real Madrid. 5 é milhões de dólares por ano. Eu falei, cara, não dá. Exatamente. Então, o salário que ele ganha lá é astronômico, tá? Não é nem nível Memphis Depay. É mais. Se não me engano, cara, é o que? 5 milhões de reais por aí. Ele ganha muito dinheiro. Tanto é que faz tempo que ele tá lá. Um cara no auge, há muito tempo no México por causa disso, por causa de dinheiro. E continua. Ele falou, pô, mas a torcida do... Porque quando a gente ganha do Palmeiras no Mundial, ele recebeu muita mensagem de corintiano. E ele começou a ver vídeo do Corinthians. E começou a pesquisar sobre o Corinthians, ver vídeos do Corinthians, se interessar pelo clube, entrar um pouco no clima. Deixa eu ver aqui essa parada aqui. Caraca, é louca, velho. Se liga. Tá da torcida. Falei, isso aí é na fase boa, hein? Na fase boa é assim. Na fase ruim, não vai na rua, não. Aí ele, pô, que isso, cara? Coisa de uma folha. Brasil é absurdo. Ficou muito claro que o Rafael Carioca, ele influenciou muito o Gignac a não vir pro Corinthians. E aí eu tenho dois sentimentos nessa hora. Um, o racional, e o dois, que é o emocional. No emocional, que é o que a gente sempre tende a leva mais em consideração, vou ler os comentários aqui da galera. No emocional, eu fico puto com esse cara. Meu irmão, cala tua boca. Deixa esse monstro vir pro Corinthians e depois o Corinthians se vira. Dane-se, imagina se esse cara hoje não seria um ídolo do Corinthians, velho. E quem atrapalhou isso foi o Rafael Carioca. Mas o meu lado racional diz, ele não tá errado. Duas coisas. Primeiro, o salário. Com o patrocínio, seu patrocínio, pessoal. Que é o patrocínio que ia bancar 5 milhões por aí de reais por mês pro Gignac, cara. Apesar de ser um baita do craque. É muito difícil. Foi difícil pro Memphis, que é um cara muito mais conhecido, ter realmente um patrocínio que bancasse isso. E se saísse Esporte da Sorte, não sei se apareceria outro para bancar o mesmo salário ali por mês. Garantido mesmo, assim, certinho, sabe? A não ser uma empresa de apostas, assim. E sempre geraria muita polêmica. Esquece. Realmente, tá certo. Tá certo. E outra coisa, em relação à torcida. A torcida é maravilhosa, só que no Corinthians é exatamente isso. 8 ou 80. Ou você é um monstro, ou você tá arrebentando, ou você é o cara, ou você tá ferrado. Porque se você vacilar, se você não jogar a bola, se tiver alguma coisa ali, vestiu a camisa verde, tá na má fase, sem querer ali foi visto ali com um óculos verde, acabou, a torcida vai fazer um inferno. Entendeu? Tá na má fase, tá brigando pra não cair, vai sofrer as consequências da torcida. Ele não mentiu. Só em fase boa, o Corinthians sofrendo 6 anos sentido de maior expressão e lota o estádio se fosse... Não, é exatamente o que eu tô falando, tá falando de pressão, ver se alguém entendeu aqui. Ele não tá falando de apoio, de falta de apoio. É o que eu entendi, entendeu? Ele não tá falando que a torcida não apoia na fase ruim. Ele tá falando que na fase ruim ele vai ser cobrado. Porque quando a gente ganha do Palmeiras no Mundial, ele recebeu muita mensagem de corintiano. E ele começou a ver vídeo do Corinthians, da torcida. Falei, isso aí é na fase boa, hein? Na fase boa é assim. Na fase ruim, não vai na rua, não. Aí ele... É que ele misturou um pouco as coisas também, ficou um pouco confuso. Ele misturou da torcida, o Corinthians fazendo festa com a fase boa, a fase ruim. E não sai na rua, entendeu? Tipo, ele misturou. Ele falou sobre tanto a fase do time como pressão. Na real, cala a boca, entendeu? Cala a boca. Vai saber se esse cara não seria um ídolo do Corinthians hoje, cara. Bom, pessoal, falando em reforço aí, que não aconteceu, mais um aqui, ó. Outra vez, o Gabriel Paulista, do Besiktas, zagueiro do Besiktas, voltou a falar sobre o desejo de atuar no Corinthians. Mais uma vez. Eu falei que eu realizei o sonho do meu irmão, mas falta um, que é jogar no Corinthians. Ele era torcedor do Corinthians, ele era dos Gaviões também, torcedor mesmo maluco pelo Corinthians. E eu comecei a torcer pelo Corinthians por causa dele.
E quando eu fui jogar no Vitória, esse era o meu objetivo. Eu tenho que jogar no Corinthians um dia. Claro, depende de Deus. Deus sabe do melhor para cada um de nós. E eu tenho isso comigo. Eu quero realizar esse sonho, realizar o sonho dele. É que assim, ó, 34 anos aparentemente ele tem. É um zagueiro, 34 anos. A tendência é o quê, pessoal? Cada dia que passa ele fica mais lento, né? Então, não sei se é uma boa pro Corinthians, não. Ao mesmo tempo, eu olho pra zaga do Corinthians e vejo o Félix Torres. E vejo um cara que joga no Besiktas e que jogou bastante tempo no Arsenal. Toda semana, quase, todo mês, ele tá falando que quer vir pro Corinthians. Dando uma indireta, dando diretas. Quando ele tava livre, eu acho. Tava em fim de contrato, uma coisa, ele tava forçando a barra, né? E continua assim. E aí eu fico naquela. Ao mesmo tempo que eu acho que, pô, já passou, não é o momento mais, entendeu? Vai ficar só no sonho. Ao mesmo tempo eu olho pra zaga do Corinthians e vejo André Ramalho apavorado, Félix Torres tecnicamente mal, muito mal e psicologicamente apavorado. Não acho que o Félix Torres é isso que a gente tá vendo, não acho. Eu acho que ele é melhor, mas bateu um desesperozinho, sentiu a pressão da má fase. Quando ele teve a primeira má fase dele do Corinthians, acho que ele só foi ladeira abaixo por conta do psicológico. Não acho que ele seja ruim. É inseguro, muito inseguro, mas não é ruim. Um cara que é titular do Equador, ídolo no Equador, a torcida ama ele lá. Não é por acaso, entendeu? Não é por acaso. O Kaká, tecnicamente, ele é fraco, apesar de ser um zagueiro mais zagueiro que a gente tem. O cara mais zagueirão, né, vamos dizer assim, que não brinca muito, mas que ao mesmo tempo tecnicamente é fraco. Aí a gente tem também o Gustavo Henrique, que é um bom zagueiro tecnicamente, embora seja lento. Se o Corinthians joga propondo um pouco mais o jogo, é mais preocupante. Mas é um zagueiro que na bola aérea ajuda demais, que é muito alto, ele se posiciona bem. Eu acho um bom zagueiro, eu acho que o melhor zagueiro que o Corinthians tem tecnicamente, o Gustavo Henrique. Nos últimos jogos dele, ele tava se apavorando muito também, antes de se machucar. É um jogadores que não resistem à má fase do time. Eles começam a entregar ali o seu verdadeiro psicológico. Os caras começam a se embananar com a bola. Um time que estava jogando muita bola há um tempo atrás, hoje em dia, você percebe jogadores que tecnicamente estavam bem, mas que hoje não correspondem. Muitas vezes não é só a técnica, é a cabeça do cara. Ele não sabe viver um mau momento. Não sabe. E aí o Corinthians tá fazendo uma coisa certa aqui, tá? Na minha opinião, muito certa. Você pode pensar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser, você tem a opinião que você quiser sobre o novo presidente do Corinthians, Stabile. Mas, nova diretoria do Corinthians. Mas isso aqui que eles estão fazendo é certo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E eu vou dizer o que eu acho que pode acontecer no Corinthians aí, que tá muito com cara disso, tá? Se a gente estava afastado de Augusto Melo e Claudinei Alves tinham como característica contratar em demasia para as categorias de base do Corinthians, o mandato interino de Osmar Stabile e Nenê do Posto, meu Deus, segue na contramão. A diretoria provisória está passando a limpo todas as categorias e a tendência é que ocorra uma larga lista de dispensas desses nomes. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo meu timão. A lista de análise da diretoria interina vai do sub-7 ao sub-20. A ideia é definir quais nomes têm ou não futuro no Corinthians e assim liberar os fora desse padrão. Segundo apurou a reportagem, alguns nomes até já foram dispensados. Nesse processo, o Corinthians trabalha baseado nos tipos de jogadores do Corinthians. Os que têm vínculo federativo ou de formação são mais fáceis para o clube liberar, tendo em vista que basta um acordo com o staff do atleta. Já com os que têm contrato profissional, a situação fica mais difícil, pois esses acordos são protegidos pela consolidação das leis trabalhistas, CLT. Esse processo vem sendo liderado pelo diretor Nenê do Posto e pelo executivo de futebol Alex Brasil. Tem que fazer uma limpa em tudo, boa, vende tudo e traz uns caras bons pro profissional. Quem diria que eu iria concordar e apoiar as ações do Nenê do Posto? E aí vê o que eu tô falando, você pode falar o que você quiser. Mas das primeiras coisas que o Osmar Stabile falou, eu gostei. Quando ele foi aquela coletiva de apresentação. Eu gostei muito. Que foi: o Corinthians não tem dinheiro. Uma coisa que pro Augusto Melo era impossível. E ele falou, e o Augusto Melo depois falou isso. Como é que pode? O cara via público e fala que o Corinthians não tem dinheiro. Como é que pode o cara via público e mentir pra torcida? Iludir a torcida. Cheio de fantasia. Coisas que o torcedor mesmo não acreditava. Ele fingia que acreditava. Não, eu quero acreditar que esse cara tem alguma coisa na manga mesmo. Vem coisa boa por aí. Aquele tipo de discurso do Augusto Melo, né? Tá vindo coisa boa por aí. Entendeu? Eu prefiro um cara que chega e fala: pô, o Corinthians não tem dinheiro. Se isso for verdade, do que ficar mentindo, entendeu? É óbvio que também não pega bem pro Corinthians o presidente vir falar que o Corinthians não tem dinheiro, né?
mídia, na mídia, com os patrocinadores, com a torcida, a marca do Corinthians. Isso pega mal. Mas é verdade. E eu acho, sinceramente, que essa dispensa não vai ficar só na categoria de base do Corinthians. Eu acho que essa dispensa em massa pode acontecer no elenco profissional. E eu não sei, cara, se nomes dos mais caros ali, mais badalados do Corinthians vão permanecer por muito tempo, não, tá? Eu acho que, de forma muito silenciosa, o Osmar Stabile vai fazer uma limpa no Corinthians. E que pode ser sofrido e não sei. É a impressão que eu tô tendo, porque tá muito estranho, né? Tá tudo muito estranho. Jogadores, o Igor Coronado indo embora, aparece uma dívida do Memphis, daqui a pouco o Memphis, sei lá, em qualquer momento ele pode ir embora também. Tá descontente. A diretoria é outra, ele fechou com uma diretoria, já tá com outra diretoria que não contratou, né? E que vem a público dizer que o Corinthians não tem dinheiro. Então, cara, eu acredito que vai acontecer uma mudança no Corinthians, talvez de forma lenta, mas que a gente vai percebendo assim, jogadores vão embora, e a gente vai tentar entender se isso vai realmente acontecer quando a gente olhar as próximas contratações do Corinthians. A partir das próximas contratações, a gente vai entender ali o padrão. Qual que vai ser o padrão do Corinthians a partir de agora? Qual que vai ser o padrão? Jogadores mais jovens, jogadores mais veteranos mais baratos, uma mescla dos dois. O que o Corinthians vai fazer a partir de agora em relação a time? Muito curioso pra saber. E um pouco com medo também. Vai ter a opinião de vocês, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, tamo junto. É nóis. Tamo de volta. E vai Corinthians.